Era uma vez uma história muito interessante de um menino muito interessante. Mas essa história não aconteceu nos livros, não. Ela aconteceu aqui na Terra, mais precisamente aqui no Brasil. E o nome desse menino, personagem real dessa história, é Alberto Santos Dumont. Era um menino, sempre sonhando, olhos além do céu, seus pensamentos iam voando, soltos e vão. Quem inventou que homem não voa? Quem que não deu direito às pessoas de voar, de voar, de voar, de voar, de voar. Quem foi que negou ao menino que anjo prendeu a um destino, triste destino de não poder o céu alcançar? Quem inventou que homem não voa? Quem que não deu direito às pessoas de voar, de voar, de voar, de voar, de voar. Alberto nasceu num sítio chamado Cabangu, numa cidade que a princípio tinha o nome de Palmira. Hoje, essa cidade, a nossa cidade, se chama Santos Dumont, justamente por conta da história desse menino. Ele era um menino magro e pequenininho, que os familiares carinhosamente chamavam de Albertinho. Ele cresceu observando tudo que pairasse sobre sua cabeça. Ele vivia com a cabeça nas nuvens. Albertinho era assim: se ele visse um pássaro, lá ia a imaginação dele atrás. Se ele visse uma borboleta, lá ia a imaginação dele atrás. Ele não conseguia entender por que os pássaros tinham asas, mas ele não. Porque os morcegos tinham asas e ele não. Até mesmo os insetos pequenininhos tinham asas, mas ele não. Mas mesmo com esta frustração, Dumont não podia reclamar da vida. Seu pai era um rico engenheiro e dinheiro não lhe faltava. E o dinheiro podia lhe comprar muitas coisas. Podia, por exemplo, comprar todos os livros de Júlio Verne, que ele adorava, porque eram cheios de viagens de submarino, de aventuras e de emoção. Mas o dinheiro não podia lhe comprar asas. Lá vai ele, cabeça nas nuvens, dotado de imaginação. De que vale ter todo dinheiro, se asas não se vende não? Albertinho sonhando infinito, tinha tudo pra se emocionar. Mas o mundo é do mundo, coitado, se tudo pra ele voar, é voar. Dumont corria entre os cafezais da fazenda da família, e o cheirinho do café impregnava as narinas do menino sonhador. Ele fazia pipas e soltava, mas ele nunca ficava triste quando a linha arrebentava e a pipa partia. Ele gostava de vê-las soltas no infinito,
sem amarras. E que inveja o menino Albertinho sentia daquelas pipas no ar. Mesmo sem asas elas voavam, mas ele não. Até mesmo os balões das festas juninas podiam ficar ali, pairando nas alturas, e eles não tinham asas. E olha, muitos eram ainda maiores do que Albertinho. E ele se perguntava, por que o balão voa? Por que eu não? Ele não conseguia entender. Vai, balão, não cai na minha mão e voe livre pelo ar. Vai no céu, solto vagar, onde eu não posso chegar. Se encontrar um anjo a bailar, não caia meu balão. Segue vagar, solto ao léu, liberdade é meu troféu. Vai balão, vai balão, vai balão, vai balão. Então, o menino Albertinho dedicava sua sede de emoções e de invenções a outras coisas. Pequenininho, com 7 anos de idade, Dumont pilotava os locomóveis da fazenda. Esses locomóveis eram veículos que podiam se locomover sobre rodas, mas eles eram usados para produzir energia. Já aos 12 anos, Dumont já pilotava também as locomotivas da fazenda. Pensa bem, gente, com 12 anos ele dirigia um trem. Um menino danado de precoce. Corre pelos trilhos, passa plantações de milho, passa cafezais, atravessa matas, corre ao lado de cascatas, assusta animais. Vai o trem, carregando gente, mala, lenha, cana, trigo para se fazer pão. Tinta, prego, fio, calha, telha, tudo para uma boa construção. Vai o trem, e só vai parar quando por fim chegar à estação. E só vai parar quando por fim chegar à estação. Quando Dumont estudava no Instituto Copic, ele tinha um meio de locomoção um pouco diferente. Ele andava nas costas dos amigos. Aonde se olhava era Albertinho nas costas de um, Albertinho nas costas de outro. Até que um belo dia, a diretora colou um cartaz nas paredes. É proibido carregar o Dumontzinho nas costas. Acabou-se a diversão. Dumont já não podia voar livre como os pássaros. E agora também já não podia mais ver o mundo do alto das costas dos amigos. Ô diretora, estraga prazeres. Mas um dia, uma coisa triste aconteceu. O pai de Santos Dumont, o engenheiro e fazendeiro Henrique Dumont, sofreu um grave acidente. E por não poder mais cuidar da sua fazenda, ele decidiu vendê-la. E para buscar por tratamento, ele foi para Paris. E com ele, levou Santos Dumont, que viu por lá o primeiro motor funcionando com petróleo no mundo. E seus olhos brilharam. Ele já não era mais uma criança. Ele era um jovem, quase adulto, mas em seu olhar dava para se ver a mesma sede do olhar da infância. E seu pai, percebendo os sonhos do filho, deu a ele a liberdade para conquistar o próprio mundo e traçar o próprio caminho.
deu a ele alguns títulos que valiam dinheiro e disse para ele ir morar em Paris a fim de estudar e desenvolver a sua capacidade em mecânica. Afinal, se ele queria viver de inventar, ele tinha que estudar para isso. E Santos Dumont, claro, obedeceu e para lá partiu. Lá em Paris já existiam balões que as pessoas podiam passear, mas era muito caro para poder dar uma volta. Então Santos Dumont começou a se dedicar aos automóveis. Aqui no Brasil não existia nenhum movido a petróleo. E Santos Dumont, com a sua mania de ser o primeiro, trouxe para o Brasil o primeiro veículo movido a petróleo que esse país recebeu. E ele era da marca Peugeot. Beleza, paisagem, inventou passagem, é uma engrenagem ganhando estrada. Um automóvel me leva ao destino, de um lado pro outro, não espero mais nada. Só quero saber seguir, só quero saber que distância ganhar, só quero a estrada alcançar, já que eu não posso voar, já que eu não posso voar, já que eu não posso voar. Mas um dia, lá em Paris, Dumont conseguiu experimentar aquela sensação de ganhar os céus que ele sempre sonhou. Tá certo que o balão que ele voava não era dirigido por ele, mas sim por um mecânico. Mas a sensação... aquela sensação só pertencia a Alberto. Aquele mesmo Alberto que sempre sonhou em ser pássaro, balão de festa junina, pipa e tudo mais que o céu pudesse alcançar. E lá estava ele, lá no alto, com cabelos ao vento e encantamento nos olhos. E talvez tenha sido nesse dia que os sonhos do menino Albertinho tenham sido substituídos pelos objetivos do homem Santos Dumont: dirigir o seu destino pelo ar. Alto, mais alto, senhor capitão, é linda a vida dentro de um balão. Alto, muito alto, bem mais alto, vou voando. Meu sonho se embalando dentro de um balão. Vejo muitas aves, vejo o mundo, toda a terra num segundo. Pena que não tenho a direção nas mãos. Uma outra peculiaridade de Santos Dumont era o seu cuidado com o vestuário. Dumont era um homem sempre elegante, que sempre chamava a atenção por onde passasse. Por ele ser baixinho, ele usava sapatos com um salto para ganhar alguns centímetros. O terno risca de giz era o seu preferido. Os altos colarinhos que Dumont usava já traziam para a alta sociedade o seu nome: Colarinhos Santos Dumont. E sobre a sua cabeça, um chapéu Panamá, que depois de um acidente em uma de suas experiências, tomou uma forma diferente, abaixando as suas abas e se afundando ainda mais na cabeça daquele homem magro de somente 1,60 m. Mas Dumont tinha uma grande certeza em seu coração. Ele amava a pátria que o viu nascer. A pátria onde ele cresceu, onde ele sonhou pela primeira vez em voar. Dumont amava o Brasil, e esse amor era maior do que tudo. Tanto que em sua vida sempre esteve presente o grande símbolo nacional, a nossa bandeira. Vou por aí, corajoso desbravador, pelo mundo seguindo a conhecer, sou um bom descobridor. Mas onde vou, levo peito fiel, varonil, de verde, amarelo, de ouro, esperança tatuado. Teu nome, Brasil, teu
homenagear o seu país. Quando Dumont conseguiu, enfim, construir o seu primeiro balão. Claro, ele deu esse nome para ele: Balão Brasil. Ele era um balão pequenininho, mas que em seus tecidos carregava os gigantescos sonhos de Dumont, principalmente quando ele alcançava os ares e o levava às alturas. Segue, segue ao sabor o meu balão Brasil, tão pequenino e só ele tem nome, que lembra minha pátria de verdes matas e céu de anil. Tão pequenino e só ele tem nome, que lembra minha pátria, céu de anil. Alto, mais alto na multidão, alcança as nuvens no ar, segue voando mesmo sem ter direção. Vai meu balão Brasil, segue aumentando a emoção, leva o desejo de um homem, segue a sua inspiração. Vai meu balão pequenininho, com o nome de um gigante, seu nome mais importante, Brasil. Daí em diante, a vida do corajoso Dumont foi uma sucessão de inventos. Ele construiu uma série de balões e uma série de dirigíveis. Um grande sucesso veio com a construção do dirigível número 6, que foi com o qual Dumont contornou a Torre Eiffel, o que lhe deu um grande prêmio em dinheiro. Mas Santos Dumont fez questão de dividir todo esse prêmio com os mecânicos que o ajudaram e também com os pobres de Paris, pois Dumont não era apegado a essa coisa de dinheiro e tinha um coração de ouro. Logo em seguida, ainda vieram o famoso 14 bis, Demoiselle e muito mais. Mas um dia, com o coração tomado de tristeza, Dumont viu seu invento maior virar transporte de armas de guerra. Ele olhou para o céu, aquele mesmo céu que ele sempre sonhou em alcançar, e nele um avião passava carregando aquilo que não era um sonho, mas sim um enorme pesadelo. Meu avião mais pesado que o ar, era pra ser só um jeito bom, os sonhos do homem ao céu alcançar. Triste destino, era minha invenção, levar cargas e bombas, isso eu não aguento não. Meu avião, minha máquina de dirigir, era pra ser só um modo de ver estrelas mais perto e o sol a sorrir. Triste destino, ver morrer meus irmãos, levam armas de um lado pro outro dentro do meu avião. Meu avião mais pesado que o ar, era pra ser só um jeito bom das coisas de Deus me aproximar. Triste destino, que aperto em meu coração, o meu sonho virou pesadelo, posso ver isso. Por não aguentar ver o destino do seu invento, Dumont suicidou-se no Guarujá, em São Paulo. Nem o mais corajoso
conseguiu lidar com as suas emoções. Ele perdeu o jogo para a própria consciência. É uma pena que Dumont não pôde ver o quanto os aviões, mais do que tudo, são máquinas do bem. Elas reúnem os povos, possibilitam pesquisas, reúnem os amores, as famílias, levam e trazem pessoas e coisas todas as horas de todos os dias e fazem do imenso planeta um só lugar possível de se alcançar. E além do avião, outros 1000 inventos do mundo nos deixou, como relógio de pulso, portas corrediças de hangar e muito mais. E ele nunca fez questão de patentear nada. Ele deixou tudo para nós, tudo para o mundo. Lá em Petrópolis, no coração da cidade imperial, um lindo presente Dumont também deixou, que é a sua A Encantada, que é uma casinha engraçada construída no Morro do Encanto. E foi lá que Dumont construiu um dos seus 2 livros, de título O que eu vi, o que nós veremos. Hoje, o museu se transformou